Abra sua Bíblia no livro de Provérbios e nós vamos falar hoje, falaremos sobre a sua visão para 2026. Esse é o título da nossa mensagem. A minha visão para 2026. Provérbios capítulo 29, versículo 18. Eu vou ler primeiro na versão que estamos acostumados a ler, na versão NVI, e depois a gente vai ler em mais outras versões. Provérbios, capítulo 29, versículo 18, diz assim a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Em outra versão diz, onde não há visão, o povo perece. Em outra versão diz, onde não há visão, o povo se corrompe. Essa palavra aí, perecer, corromper, desviar, vem da origem da palavra se deteriorar, tá? Diz que quando não tem visão, o ambiente ele é deletério, ele vai se estragando como se fosse ferrugem. Pessoas que não têm visão, irmãos, vivem assim, perecendo. Por quê? Porque visão é primordial para garantir um futuro de bênção. Então, Salomão ele diz, onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece às leis. Em outra versão, quem obedece tuas leis. Na versão da Bíblia, a mensagem diz assim, quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas, ou seja, elas não conseguem andar corretamente, porque tudo vai desmoronando, né? Por quê? Porque falta visão. Mas quando atentam para o que Ele revela, são as mais abençoadas. Em outra versão diz, quando não há visão profética, o que é visão profética? É o que aponta ao futuro, né? A visão profética é o que aponta ao futuro. Quando não há visão profética, o povo corrompe-se, quem cumpre a lei de Deus é feliz. Diga graças a Deus. Quem cumpre a lei de Deus é feliz. Por quê? Porque a lei de Deus dá a visão. Nós precisamos, irmãos, de uma visão para caminharmos. Nós precisamos de uma visão para andarmos, para irmos para o nosso futuro. Nós precisamos de uma visão que aplana as nossas veredas. Pessoas sem visão, elas não conseguem avançar. Eu trouxe essa palavra, pelo menos uma parte dela, dentro dos nossos 21 dias de oração, e eu trouxe a diferença entre José e Sansão, né? Todos nós conhecemos esses dois ícones da Bíblia, né? E qual é a diferença básica, gente, entre José e Sansão? O pastor Miles Murrow, ele traz uma mensagem falando exatamente sobre essa diferença básica, né? Sansão era forte, tinha o dom da força, mas ele era fraco de visão. José é o contrário, a palavra quando descreve José dá para perceber que ele era um menino, mas que ele tinha uma visão que o mantinha gigante. Essa é a diferença entre José e Sansão, né? É interessante que José, eu vou trazer o exemplo de José hoje, ele era guiado pela sua visão. Sansão era o contrário. Sansão era guiado pelos seus olhos. E os olhos, presta atenção que eu vou lhe dizer, o que você está vendo é o pior inimigo da visão que Deus tem para a tua vida. O que nós estamos enxergando hoje na nossa vida e a forma que a gente está vendo hoje, o momento que estamos vivendo, pode ser o pior inimigo da visão de Deus para a nossa vida. Quer ver a diferença entre José e Sansão? A palavra diz que quando Sansão chega na casa dos pais e diz assim, olha, encontrei uma mulher filisteia e eu quero casar com ela. É o que os pais de Sansão dizem para ele? Meu filho, tantas mulheres em Israel que combinam com o teu futuro, com o teu propósito. O que é que Sansão diz para os pais? Eu quero ela, porque é ela que agrada os meus olhos. Ah, irmãos, a destruição de Sansão começou ali. Quando ele diz para os pais, eu quero ela porque é ela que agrada aos meus olhos, o que ele estava dizendo?
Eu não me guio por uma visão. Eu me guio pelo que eu vejo. Como foi que terminou a vida de Sansão, gente? Olhos vazados, andando em círculo. A vida de Sansão terminou assim, ó, andando em círculo e servindo os outros. Olhos vazados, ele era guiado pelos olhos. Ele disse para os pais: eu quero ela, quero casar com ela, porque é ela que agrada aos meus olhos. Então a sua vida terminou, ele andando em círculos, rodando o moinho e servindo os outros sem os seus olhos. José não. Toda a vida de José, já estou adiantando o meio da mensagem, porque toda a vida de José, gente, foi guiada por uma visão. E qual foi a visão? A visão dos feixes. Todo o processo doloroso na vida de José, quando ele era impactado pelo seu momento, não era os seus olhos que definia a sua decisão, era a sua visão. Ele lembrava da visão dos feixes, ou seja, ele entendia, não vai terminar aqui. Não vai terminar aqui. Por quê? Porque Deus me mostrou que tem um feixe maior e os outros feixes vão se curvar perante esse feixe que era José. A visão o guiava. Porque diz Salomão, sem visão o povo perece. É uma caminhada deletéria, porque tudo vai se dissolvendo. Assim foi o final da vida de Sansão, né, gente? Foi o final da vida dele, tudo se dissolveu. A sua extrema força, o seu poder, porque a extrema força de Sansão era o seu poder bélico, né? Tudo se dissolveu. Por quê? Porque ele se guiava pelos seus olhos. Você entende por que a palavra do Senhor diz que nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pela fé? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz isso. Mas nós não andamos por vista, não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé. E o que é a fé, gente? A fé é o que é alimentado pela visão. A visão alimenta a fé. Nós vamos trazer nessa manhã o exemplo de alguns ícones da Bíblia que prova isso, que a visão alimenta a fé. E quem vive pela fé não é guiado pelos olhos, mas guiado por aquilo que alimenta a sua fé, que é a visão. Quer ver um exemplo prático? Para nós entendermos a diferença do que os olhos enxergam e o que a visão mostra. Os discípulos de Jesus estão no Monte das Oliveiras, tristes, deprimidos. Eles estavam no misto, né? Porque Jesus tinha ressuscitado, mas agora Jesus ia voltar ao céu. Vão para o Monte das Oliveiras. Jesus está trazendo as últimas instruções. Jesus está trazendo para aqueles discípulos a tentativa de mostrar-lhes uma visão. Então Jesus diz assim para eles: olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E então depois disso, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e confins da terra. Jesus estava na esperança que os discípulos entendessem essa instrução como uma visão para o futuro deles. Só que os olhos dos discípulos estavam apegados no momento. E qual era o momento, gente? O momento era o Império Romano dominando tudo. O momento era eles pagando altos impostos para os romanos. Aí eles vêm com essa, né? Quando Jesus disse, vocês serão revestidos de poder, fiquem em Jerusalém, depois vocês vão para a Judéia, Samaria, confins da terra. Aí vem alguém e diz assim para ele: mestre, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Esse é o perigo de ser guiado pelos olhos e não por uma visão. Por quê? Porque eles agora estavam falando não de uma visão do reino, eles estavam falando aquilo que os olhos estavam mostrando. Eles estavam desesperados para se libertarem do Império Romano. Então eles estão dizendo, esse poder vai fazer a gente mudar o que os nossos olhos estão vendo agora. Eu vejo, sabe, gente, Jesus meio chateado e diz para eles: olha, não compete a vocês saberem o tempo e as épocas que o meu Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E então a palavra diz que agora Jesus vai sendo levado aos céus, né? E os discípulos tristes, Jesus indo, a nuvem cobre. Essa era a visão deles, né? A visão não do coração, mas a visão dos olhos. Tristeza, abandono. Estamos ficando sós.
Só que, irmãos, acreditem, Deus nunca deixa a gente sem uma visão. Por isso que nós não podemos nos guiar pelo que os nossos olhos estão mostrando. Então a palavra diz que agora aparece do lado deles 2 varões vestidos de branco. Agora é uma mensagem angelical que diz para eles: varões galileus, por que vocês estão o quê? Olhando para cima. Por que vocês estão guiados pelos olhos? Vocês estão cheios de tristeza porque vocês estão olhando a situação. O mestre foi embora, o rabino foi embora, a referência de vocês foi embora e vocês estão olhando para isso. Aí agora Deus dá a eles a visão correta. Por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês estão vendo ir, do mesmo modo vocês vão vê-lo descer. Agora chegou a visão. Agora chegou a visão. Essa visão, gente, vem num contraponto do que os olhos dos discípulos estavam enxergando. Então eles voltam para Jerusalém agora, não com o que os olhos estavam mostrando, mas com aquela mensagem: ele vai voltar. Ele volta já já, então vamos nos revestir do Espírito Santo. Chegam em Jerusalém felizes, vão para o cenáculo, são cheios do Espírito Santo. E agora eles querem ir para a Judéia, para Samaria, para confins da terra. Por quê? Porque agora o que munia as emoções e o coração deles era o quê? A tristeza do que os olhos estavam mostrando? Não, mas a visão do que os seres angelicais trouxe para eles. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É a nossa visão que tem que nos mover, irmãos, não o que os nossos olhos estão nos mostrando. Deus, ele tem tanto cuidado nisso, que até na nossa forma de funcionar o nosso corpo, gente, até na forma de funcionar o nosso cérebro, Deus deixou em lugares distintos e diferentes como os nossos olhos enxergam e onde funciona a nossa visão. Sabia disso? Por exemplo, quando a gente vai fazer um planejamento, isso parece ser visão de futuro, né? Não. Planejamento é aquilo que os nossos olhos estão vendo. Então, por exemplo, quando você vai fazer um planejamento, vamos imaginar que você está pensando em 2026 e você está pensando numa viagem com a sua família. Primeira coisa que você vai fazer, você vai olhar a sua realidade. Você vai lá, consulta a sua conta bancária, você já vai lá na agência de turismo, você já vê o preço de passagem, hotel, e você começa a fazer o seu planejamento. Sabe onde é que funciona isso no cérebro? Nessa parte aqui da frente, que a gente conhece como córtex pré-frontal. É aqui que se processa isso. É o que os meus olhos estão vendo. Então você olha uma planilha, você já está fazendo a prospecção para esse futuro próximo. Mas quando a gente fala de visão, por quê? Visão é a parte macro de Deus para a nossa vida, que nos guia, que tem até planejamento, tem até planilha, mas funciona com mais abrangência. Sabe onde é que funciona isso? Essa parte aqui, ó. Deus distinguiu isso aqui até na mecânica do nosso cérebro funcionar. É no lobo occipital, aqui atrás. Todas as vezes que eu olho para o futuro, todas as vezes que José, na prisão, no poço, sendo injustamente acusado pela mulher de Potifar, ele tinha tudo para desistir. Todas as vezes que ele pensava na dor do seu processo, ele usava a sua visão. Deus mostrou que tem um feixe e os outros feixes vão se curvar perante mim. Então eu preciso me apegar a isso, porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. Deus nunca dá uma ordem a alguém, irmãos, sem dar a essa pessoa uma visão, porque Ele sabe que nós ficaremos desgastados. O tempo vai nos desgastar, o tempo vai nos cansar. Eu estou ministrando nessa manhã para pessoas aqui que têm promessa de Deus, e deixa eu te dizer, se apegar à promessa, a gente fala isso, é bonito, é maravilhoso, mas na prática, deixa eu te dizer, é desgastante. E o primeiro personagem que eu quero trazer, o primeiro ícone da Bíblia que eu quero trazer para mostrar o quanto é desgastante perseguir uma visão, é Abraão. E eu gosto demais da vida e da dinâmica da vida de Abraão,
porque Abraão decidiu primeiro obedecer sem ter uma visão, e Deus percebeu que ele estava se desgastando na caminhada e ele poderia perder a visão. Vocês lembram? Gênesis capítulo 12, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Os irmãos percebem que não tem visão? Não tem visão, só tem obediência. Por que Abraão é chamado o pai da fé? Porque Abraão primeiro obedeceu sem Deus ter dado a ele uma visão. Ele simplesmente saiu. Só que a caminhada foi desgastando, né? Foi desgastando, a caminhada foi desgastando, porque ele estava em obediência, mas ele não podia vislumbrar, ele só estava obedecendo. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 15, os versículos 4 e 5. Deixa eu te explicar o contexto. A palavra diz que já tinha passado um tempo, Abraão recebe a promessa com 75 anos, né? Sara com 65, e o Senhor está dizendo para ele, eu vou te dar um filho, e o tempo passando. O apóstolo Paulo fala muito disso com propriedade, né? Um já olhava para o corpo do outro e via o desgaste, e aí, Senhor? E aí, 2 velhinhos desse jeito, como é que vai funcionar? E eles estavam desgastados a ponto de Abraão fazer uma proposta para Deus. A caminhada estava desgastando tanto que não tinha visão, né? Mas a obediência que Abraão tinha imprimido diante do Senhor, que Deus recebeu uma proposta de Abraão. E qual foi a proposta, gente? Abraão chega para Deus aqui no capítulo 15 e diz assim, Senhor, sabe esse empregado que eu tenho aqui? Cara, é gente boa, viu? Está comigo aqui me servindo há um tempão. Eu sei que o Senhor prometeu, mas é tipo assim, né? Numa boa, se for ele, não tem nenhum problema não. Se o Senhor permitiu que seja ele, eu vou considerar como uma promessa funcionando. Se você ler o início do capítulo 15, vai perceber Abraão fazendo essa proposta. Olha, aceita Eliezer, o Damasceno, aceita ele como herdeiro. Olha o que Deus responde para ele, versículo 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Aí Deus percebeu, esse camarada aí está muito desgastado. Deixa eu dar a ele uma visão. Versículo 5. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Todas as vezes agora que Abraão se desgastava, Deus levava o seu coração, sai da tenda, Abraão. Abraão saía da tenda e Deus dizia para ele, olhe para o céu. É isso aí, tá? Vai ser desse jeito, vai ser dessa forma. Olhe para as estrelas, olhe para as estrelas, vai ser dessa forma. Deus agora estava referenciando para ele algo para que ele baseasse o seu caminhar. Ele se desgastava, saía da tenda, olhava para as estrelas. Foi assim que Deus prometeu. Você entende por que às vezes no teu processo Deus vai te permitir estar em situações que você é lembrado. O Senhor traz luz na sua mente para lembrar daquele dia em que Ele te fez a promessa. É porque Ele sabe que a caminhada é desgastante. Aí o que acontece? Nasce Isaac. Aí o Senhor agora pede Isaac em sacrifício. E Abraão mais uma vez obedece. É óbvio, né, irmãos, que Deus não queria que Abraão sacrificasse Isaac. Quando ele obedece e Deus diz para ele, agora Abraão, não precisa mais sacrificar o menino, olha o que ele faz, ele amplia a visão de Abraão. Capítulo 22, aí do mesmo livro que você está com a sua Bíblia aberta. Capítulo 22, o versículo 17. Ele não sacrificou Isaac. Ele agora está ali com o cumprimento da promessa. Capítulo 22, versículo 17. Olha o que diz a palavra. Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Percebe que Deus amplia a visão? Abraão, gente, estava no deserto. Quando agora ele saía da tenda, desesperado, que os pés dele tocavam na areia, que ele via, ele disse, Deus me fez uma promessa.
Eu sei que Ele vai cumprir, porque a sua visão agora foi ampliada. O neto de Abraão, neto não, né? O bisneto de Abraão. A palavra diz que ele estava lá na casa do pai, o pai o amava, era o mais mimado de todos, e Deus tinha uma promessa para a vida dele. Olhe para mim, Deus tinha um propósito muito grande na vida daquele menino, só que Deus sabia que lá na casa do seu pai, naquele conforto, não teria como ele cumprir a sua missão, nem o seu propósito. E eu tenho dito isso durante todo o ano de 2025, e todas as vezes que Deus ele quer ampliar o nosso propósito, ou ele gera, ou ele permite o desconforto. Pessoas, irmãos, com grandes propósitos precisam compreender desconforto, não como inimigo, mas como aliado. Para o bisneto de Abraão, José, existia um propósito grandiosíssimo. Era amado pelo pai, recebia os melhores presentes, e Deus percebeu, aí, nessa situação confortável, ele não vai ampliar a visão. Apesar do Senhor já ter dado a ele a visão, tá, gente? A palavra do Senhor diz que um dia ele está lá e daqui a pouco ele tem um sonho, acorda, bobão do jeito que era José, né? Não tinha cuidado nem prudência para quem estava contando sua visão. Isso é muito sério, tá, gente? Cuidado para quem você está contando a visão que o Senhor te deu. Porque as pessoas que ouvirem podem se tornarem os piores obstáculos para o cumprimento da visão. A palavra diz que ele conta para os irmãos: olha, ontem eu tive um sonho, tinha um feixe de trigo maior e tinha 11 feixes ao redor, e de repente os 11 feixes começaram a se curvar perante esse feixe aqui. Não sei o que significa. Os irmãos começaram a fazer a conta, né? 11 filhos, José, então você está dizendo que a gente vai se curvar perante você? Não sei. Outro dia ele tem outro sonho: eu sonhei que 11 estrelas, a lua, o sol, se curvaram perante mim. E conta para os irmãos, conta para o pai. A palavra diz, irmãos, que nem o pai compreendeu. Jacó chega a dizer para José: quer dizer que eu e a sua mãe vai se curvar perante você? A gente vai se curvar perante você, José? Olha, eu não sei. Mas era Deus dando para ele o quê? Uma visão. Só que para que ele chegasse nesse cumprimento, ele precisava passar o processo. E todas as vezes, irmãos, que o processo é doloroso, olhe para mim e ouça o que eu vou te dizer. Todas as vezes que o processo para a gente é doloroso, Deus vai nos ensinar a nos apegarmos à visão. Dia 4 de maio de 2026, completam-se 20 anos de um processo muito desafiador que eu vivi na minha vida. No dia que eu cheguei no hospital, eu só estava de sunga, com mais de 70% do meu corpo queimado, porque minha roupa tinha incinerado. A roupa tinha se dissolvido com o fogo. Quando eu coloquei o meu pé na escada do hospital onde eu fiquei, eu coloquei o pé, o Espírito Santo disse no meu coração exatamente assim: você vai ficar aqui 3 meses. Foi exatamente assim que o Espírito Santo disse ao meu coração quando eu coloquei o pé na escada para subir para o hospital. Eu lembro ainda como era a escada. Você vai ficar aqui 3 meses. Eu lembro da tarde, onde eu fui visitado por uma presença maléfica. Não foi algo que eu imaginei, não foi algo da minha imaginação. Aquele cubículo da UTI onde eu estava foi tomado por uma presença maligna. E naquele dia, do mesmo jeito que Abraão fez uma proposta para Deus, para aceitar Eliezer como seu herdeiro, eu fiz uma promessa para o Senhor. Promessa não, uma proposta para o Senhor. Eu pedi para o Senhor: Senhor, me leve. O Senhor pode me levar. Se o Senhor me levar, já está tudo bem. Eu sei que eu vou para os teus braços. Eu sei que o Senhor vai ficar cuidando da minha família.
Se o Senhor me levar, eu tenho certeza, a certeza absoluta no meu coração, que eu vou para ti, então me leve. Por quê, gente? Porque o que os meus olhos estavam me mostrando, não a visão, é que eu ia ficar dando trabalho para as pessoas. Havia um planejamento dos médicos que eu não sabia, eu fui saber disso depois, mas o corpo sente, né? Que era naquele tempo que eles estavam programando para amputar minhas 2 pernas, amputar os meus braços. E eu disse isso para o Senhor: eu não quero ficar dando trabalho para ninguém. Então o Senhor pode me levar. E qual foi a palavra que o Espírito Santo trouxe no meu coração quando eu fiz essa proposta para Deus? A visão que Ele me dera quando eu coloquei o meu pé na escada. Irmãos, Deus nunca deixa no sol causticante do processo a gente não ser lembrado da visão. Por isso, na autoridade que há no nome de Jesus, essa é uma manhã de renovo de uma visão que Deus te deu. Uma visão que Deus deu para você, casal, para o teu casamento, para a tua vida profissional. Entenda o processo, assim como foi quando pegaram José, os próprios irmãos, e jogaram ele dentro do poço. O que você acha que José pensou quando jogaram ele dentro do poço? Eu vou te dizer o que eu acho que ele pensou: não vai acabar aqui, porque tem uma visão do feixe e eu acredito nessa visão. Quando José está lá no mercado de escravos sendo vendido e comprado pelo Potifar, vocês acham qual foi a visão que ele teve? Rapaz, tem um feixe que ele me mostrou que os outros vão se curvar perante mim. Quando ele vai para a casa de Potifar e a mulher do Potifar inventa contra ele um falso testemunho, ele vai parar na cadeia. Qual visão você acha que ele teve? Não vai acabar aqui. Não vai acabar aqui. Senão ele não teria me mostrado os feixes. Eu quero, no nome de Jesus, que nessa manhã você lembre sobre promessas que você recebeu de Deus. Não pode acabar, irmãos, naquilo que os nossos olhos estão nos mostrando. Nós precisamos, enquanto igreja, ampliar a nossa visão. Eu ministrava isso ontem, quando falava sobre a nossa nação, quando falava sobre o nosso Brasil. Nós precisamos ampliar a nossa visão, e às vezes nós estamos de forma muito confortável aceitando o que os nossos olhos estão nos mostrando. Quando José está lá na cadeia por causa de um falso testemunho, e ele então recebe ali, né, o padeiro e o copeiro, e ele interpreta o sonho daqueles homens, vocês lembram o que ele faz? Ele diz para o copeiro que voltaria para o palácio: olha, quando você chega lá, por favor, diga ao faraó que eu estou aqui injustamente. É um falso testemunho. O que é que o copeiro diz para ele? Eu vou lembrar de você. O que dá para interpretar na palavra de Deus é que ele passou mais 2 anos lá. O capítulo seguinte diz assim: ao cabo de 2 anos, o faraó teve um sonho. 2 anos de esquecimento. Mais ou menos assim: puxa vida, ajudei o rapaz, ele foi embora, me deixou aqui e esqueceu de mim. Mas o que é que guiava José? A visão. Ele pode me esquecer, mas quem me mostrou os feixes, quem me mostrou os feixes não vai deixar eu morrer nessa cadeia, não. Quem me mostrou os feixes não vai determinar que esse seja o meu destino, não. Acredite nisso no nome de Jesus. Sabe por que o nosso coração fica tão angustiado? Porque a gente deixa mais os nossos olhos determinarem o nosso momento. Jesus tentando explicar isso para os seus discípulos, Jesus sempre falava muita coisa codificada, tá, gente? Para depois, nos ensinamentos, ele decodificar. Ele diz assim em Mateus capítulo 6, os olhos, e aí não falando desses olhos, tá? Não falando desses olhos, mas falando da visão. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será repleto de trevas. Todas as vezes que eu leio esse versículo, eu falo que é óbvio que Jesus não está falando de saúde ocular. É óbvio, irmãos.
É claro que Jesus está falando de visão, pois ele está falando de uma iluminação que vem no ambiente, no coração, na mente, na vida da pessoa, quando ela de fato decide ter bons olhos. Já vi muita gente dizer para mim: pastor, eu estou pedindo para que Deus ele venha iluminar o meu caminho. Quem ora assim acha, ou quem pede assim acha que lá no céu tem um interruptor, né? Que a gente aperta e vem iluminação no nosso caminho. Não é assim não. Sabe quem é que pode iluminar o teu caminho? Não é Deus, os teus olhos. Ele já te deu esse dispositivo. Eu costumo dizer que Deus já colocou na mão de cada pessoa um interruptor. E como é que isso funciona? Quando eu começo a interpretar a situação que eu estou, eu então aperto ou não o interruptor que é guiado pela minha visão. Era o que José fazia. Fui injustamente acusado e agora estou na prisão. Aí José, o interruptor. Vinha clareza, não vou terminar assim. Os irmãos entendem por que as pessoas têm vivido cada vez mais deprimidas? Gente, eu me admiro quando eu vejo o quanto as pessoas não têm visão, não têm. As pessoas elas têm plano, mas não têm visão. As pessoas estão planejando muito, mas não têm visão. Eu dizia isso no culto das 7 da manhã. Quando a gente olha para a maioria está assim, tá gente? Está com pessoas vagando numa escuridão. As pessoas estão fazendo plano já para pagar o pré-caju de 2026. Esse é o plano. A minha vida é eu trabalhar já para pagar o pré-caju de 2026. A maioria está vivendo assim. O meu plano é pagar a mudança do meu iPhone. O meu plano é pagar isso aqui que eu preciso fazer no próximo ano. Isso é plano, gente, não é visão. Você entende por que as mentes estão tão obscurecidas? Por quê? Porque Jesus disse que corpo iluminado, ambiente iluminado é só para quem tem bons olhos. Se o teu corpo, se os teus olhos forem iluminados, todo o seu corpo será repleto de luz. O teu ambiente repleto de luz. O lugar que eu caminho, repleto de luz. O caminho que eu ando, repleto de luz. O lugar que eu piso, repleto de luz. Tem a ver com o quê? Com Deus iluminando minha vida? Não. Com os meus olhos. A forma que eu interpreto as coisas. Essa é a diferença entre José e Sansão, né? Sansão olhava para uma moça e era guiado pelos olhos. José olhava para a situação adversa e era guiado pela visão. Para a gente ir para o penúltimo personagem que eu quero trazer, eu quero convidar você a fazer um exercício mental. José vai lá na presença do faraó, que tem um sonho, interpreta o sonho dele. Não se dá por satisfeito de interpretar o sonho do faraó, ainda dá um conselho para ele. O faraó não pediu conselho, só pediu para ele interpretar o sonho. O menino era tão ampliado na sua visão que além de interpretar o sonho, ele dá um conselho para o soberano, o imperador lá, e o imperador diz para ele: nem te pedi um conselho, agora você já me deu um conselho. Quem eu posso encontrar mais preparado que você? Tira um colar, coloca no pescoço de José, coloca um anel no dedo dele e diz para ele: agora você é a segunda pessoa. Só quando eu estiver sentado no trono eu sou maior que você. Aí acontece agora, né? Os 2 ciclos, 7 de muita fartura e 7 anos de muita escassez. Agora José está sentado no trono, era o grão-vizir, uma espécie de primeiro-ministro, e de repente entra ali no salão onde ele está sentado alguns beduínos, com roupas características de Canaã. José os vê entrar. Eles não reconhecem José. José reconhece eles. Irmãos, o que você acha que José pensou naquele momento? Eu tenho palpite. Ele pensou nos feixes. Ele pensou nos feixes. Na verdade, no seu coração tinha uma convicção: a visão me guiou até aqui, por isso que eu não desisti. Por isso que eu me sustentei no processo causticante do deserto. A visão me guiou até aqui. Vocês conhecem a história.
Ele prova seus irmãos e depois ele se revela aos seus irmãos. Eu sou José, vive ainda meu pai. E os irmãos com medo dele se vingar, né? E ele diz para os irmãos: ô seus bobinhos, não tenho nem tempo para isso. Pensar em vingança, não tenho nem tempo para isso. Deus me trouxe aqui antes de vocês para a preservação da vida, não só de vocês. Ou seja, a visão dos irmãos, né, quase 20 anos depois, ainda era a visão de remorso, de culpa. De José a visão era tão ampliada. Os irmãos estavam pensando ainda no poço. Os irmãos estavam pensando nas 20 moedas de prata. José estava pensando no mundo que estava sendo salvo, porque ele permaneceu firme no seu propósito. Diga graças a Deus. O Senhor quer que você amplie a sua visão. O que é que está guiando o teu coração? É a angústia produzida pelo que os teus olhos estão vendo? Ou uma visão que o Senhor te deu, que precisa ser renovada no teu coração? Diga-se comigo: eu quero, meu Deus, renovo nesta manhã sobre a visão que o Senhor tem para a minha vida. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Graças a Deus. Eu quero encerrar. O terceiro ícone que eu quero trazer da palavra de Deus é Moisés, né? Moisés, ele comete um assassinato aos 40 anos. Ele comete um assassinato por impulso, não conseguiu segurar suas emoções e mata um homem. Tem que fugir. Passa no deserto 40 anos, mudando a sua vida, né? Agora ele tem uma nova identidade. Aliás, uma nova identidade e todo um esforço para esconder sua identidade antiga, né? Com medo. E ele está lá agora, casado com Séfora, com Zípora, cuidando das ovelhas do sogro, indo para o mesmo ambiente, todo dia indo para o mesmo ambiente, levando a ovelha de um lado para o outro. De repente, a palavra diz que ele olha para uma parte do monte e ele vê um clarão. Igual ali o nosso painel de oração, e ele diz: tem alguma coisa acontecendo. Eu acho demais quando a narrativa diz assim: deixa eu ir lá ver. Aí ele vai ver, né? E a palavra diz que quando ele se aproxima, aí tem uma árvore pegando fogo. Aí ele disse: eu vou me aproximar para ver o que é, porque ele estava achando algo estranho. O fogo estava pegando, mas as folhas da árvore não se destruíam, não queimavam. E ele diz: eu vou me aproximar para ver. E quando ele vai se aproximando, aí Deus diz para ele: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. E daquela visão vem o que para ele agora, gente? Uma determinação. Você vai voltar para o Egito. Você vai falar com o faraó: ah, mas eu não sei falar, eu tenho dificuldade, eu tenho língua pesada. Não, você não precisa falar não. Eu falo com você, você fala com Arão e Arão fala com o faraó. E ali ele recebe toda a instrução. Mas aquela instrução veio da onde, gente? Daquela visão. Vocês lembram a dificuldade que foi para Moisés convencer o faraó a deixar o povo ir? Mas todas as vezes que a dificuldade ficava aparente aos seus olhos, qual visão vocês acham que ele tinha? A instrução que saiu daquela sarça. Porque Deus sempre faz assim. Sempre Ele vai dar uma visão, porque na hora que a gente pensar em desistir, Ele vai lembrar. Lembra daquele momento? Lembra daquela experiência? Lembra daquelas palavras? Lembra do que eu te falei? Moisés foi guiado agora. Um senhor de 80 anos agora guiado por uma visão. Os seus próximos 40 anos guiados por aquela visão. Para que ele não desistisse. Você pode dizer amém? Último ícone da Bíblia que eu quero trazer para a gente orar. Para que Deus renove no seu coração a sua visão. Um homem muitíssimo religioso, chamado Saulo. Aliás, ele era cheio de religião, mas nem tanto de Deus. É um perigo, tá? É um perigo quando a gente se enche de religião e não se enche de Deus. Tem muita gente vivendo assim, cheio. Só está empanturrado de religiosidade, mas não está com nada de Deus. Era assim, era Saulo, né? Zeloso com o que a religião lhe dizia. Para os olhos dele, né? Ele não era guiado pela fé, ele era guiado pelo que os olhos dele mostravam. Por isso que ele era tão rigoroso. Aí vocês conhecem a história, né?
Um dia ele está indo, perseguir a igreja, ele perseguiu demais, a palavra diz que ele arrastava famílias inteiras para levar presas essas famílias. Então o Senhor Jesus aparece a ele, ele cai, fica cego. Ananias vai lá orar por ele, ele retoma a sua visão. Aí na cabeça de Saulo, e naquilo que os olhos dele dizia para ele, era o seguinte: agora Jesus apareceu a mim, eu agora sou convertido, já me arrependo de ter feito aquilo, o que é que eu vou fazer? Vou lá encontrar os que andam com Jesus e dizer para ele: opa, cheguei, vamos pregar junto. Aí a palavra diz que quando ele chega em Jerusalém, porta na cara. Ninguém queria falar com ele, por um motivo óbvio, né, gente? A palavra diz que eles falavam: olha, aquele que perseguia, agora está dizendo que é um dos nossos, quem vai recebê-lo? Ninguém. Pedro não quis, Tiago não quis, João não quis, André não quis, Bartolomeu não quis. A palavra diz que ele até se encontra com Pedro e Tiago, mas porta na cara. Então ele entendeu: eu não posso olhar, ou eu não posso viver pelos meus olhos. A palavra diz, Gálatas capítulo 1, a gente vai ler agora. Ele se retira, vai para o deserto da Arábia, lá passa 3 anos, fazendo um reset, né? Vivendo um detox. Detox de quê, pastor? De religião. Porque ele estava cheio de religião, mas não tinha nada de Deus. Aliás, ele matava as pessoas e perseguia as pessoas, dizendo que estavam fazendo favor para Deus. E Deus estava dizendo para ele: filhinho, eu tenho que resetar isso aí. Depois de 3 anos que ele passa na Arábia, volta para Damasco, a palavra diz que ele não tem coragem de voltar para falar com os apóstolos. E sabe quanto tempo depois é que ele volta? Para de fato definir para os pais da igreja que agora ele tinha de Deus uma missão, só que essa missão era guiada não pelos olhos, mas por uma visão. 14 anos. Abra sua Bíblia, por favor. Gálatas capítulo 1. A gente vai fazer uma leitura, como eu tenho dito, nos 21 dias de oração, né? Já para compensar quem não leu a Bíblia durante a semana. A gente vai fazer uma leitura longa e aí já cumpre aí a meta da semana da leitura da Bíblia. Gálatas capítulo 1, versículo 2. Olha o que diz a palavra. Vamos ler do versículo 1, né? Para contextualizar melhor. Paulo, o apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos, a todos os irmãos que estão comigo. As igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já disse, agora repito: se alguém anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Em outra versão diz, por uma visão. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça.
quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus e não minto. A seguir, fui para a região da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Era mais ou menos assim: glória a Deus, mas eu não quero perto. Glória a Deus pela vida dele, mas não quero andar perto dele. Tem que primeiro ver se ele mudou, né? Agora, olha o que diz o início do capítulo 2. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação. Em outra versão da Bíblia diz: por causa de uma visão. Uma revelação, e eu expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Amém. Antes da gente encerrar, eu tenho mais uma explicação para te dar. Não partilhe da visão que Deus te dá com todo mundo. Senão você corre o risco de estar correndo inutilmente. Cuidado, é o que Paulo está dizendo aqui. Ele diz: olha, 14 anos depois eu subo com uma visão que Deus me deu, mas eu me dei o trabalho de selecionar bem com quem eu partilhava. Por quê? Porque tinha gente que não ia entender o que eu estava falando. E está tudo bem. Uma visão, irmãos, é o que nos guia. Sabe por que nós conhecemos o apóstolo Paulo como o homem que mudou a sistemática da teologia e do evangelho da nova aliança? Porque esse homem foi guiado por uma visão. Uma visão. Ele estava cheio de religiosidade, mas não tinha uma visão. Eu encerro dizendo isso para você. Tem gente muito cheia de religiosidade, mas sem nenhuma visão. Isso não vai sustentar. Isso não vai conseguir sustentar o propósito. Sabe por quê? Porque o propósito, por vezes, é muito doloroso. O propósito, por vezes, é muito desafiador. Vocês, casais, marido e mulher, o Senhor deu a vocês uma visão. Sejam fiéis nessa visão. E não espere que todos entendam. A visão é o que Deus deu para vocês. Não partilhe com todo mundo, que nem todo mundo vai entender, é para vocês. Na tua vida profissional, deixa eu te dizer, o Senhor te deu uma visão. O Senhor te deu uma visão. Não partilhe com todo mundo, tá? Uma vez eu tentei partilhar a minha visão profissional com alguém debochou de mim. Dizendo para mim: olha, o dia que você estiver nessa função aí, eu vou ser o dono da empresa. Eu disse: você vai ver que eu vou estar nessa função. O que aconteceu no dia que eu estava naquela função, ele nem estava mais na empresa. Por quê? Porque nós precisamos ser guiados por uma visão. Qual é a tua visão para 2026? Qual é? Para esse próximo ciclo. Mas entenda, o Senhor não quer que a gente determine uma visão para um ano. Pergunte para qualquer pessoa qual é a sua visão para os próximos 5 anos. Raramente você vai ver alguém dizer isso na ponta da língua. A minha visão para os próximos 5, 10 anos é essa aqui. Você não vai encontrar. O pastor Miles Muro, ele fala muito sobre isso, sobre você ter uma visão definida. Quando qualquer pessoa te perguntar qual é a tua visão para os próximos 5, 10 anos, você sabe dizer: isso aqui, ó. Dentro dessa visão eu tenho vários planos, vários planejamentos, mas a minha visão é essa aqui.
Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou te dizendo. Uma coisa é ter um plano, tá? Outra coisa é ter uma visão. Uma visão é que nos guia. Uma visão leva a gente para esse lugar de paciência, tá? Meu irmão, minha irmã, tem gente atropelando o processo. Sabe por quê? Porque está sendo guiado pelo desespero e não pela visão. Eu já vi muitas pessoas atrapalharem o processo. Por quê? Porque agem no desespero. Começam no desespero e desistem no desespero. Quem é guiado pela visão começa no tempo certo e continua no tempo certo. Vamos deixar o Senhor guiar a nossa visão. Fique em pé no seu lugar. Qual é a tua visão para 2026? Meu Deus. O Senhor leva Abraão para fora, mostra para ele as estrelas dos céus e diz: está vendo assim? Dessa forma, assim serão os teus descendentes. Os teus descendentes. Olhe para as estrelas. Essa é a visão que eu quero que você tenha. Moisés, olhe para a sarça. Essa é a visão que eu quero que você tenha. José, olhe para os feixes. Essa é a visão que eu quero que você tenha. Saulo, olhe para essa visão. Os gentios, é lá que eu quero você. Não quero você pregando para os judeus, não. Eu tenho outra visão para você. Não vão te entender. Não partilhe com todo mundo. Mas essa é a visão que eu tenho para você. Nos ajude, meu Deus, a termos esse entendimento. Sai de tua tenda, oh filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Deus sabia que Abraão estava desgastado. Deus sabia que a confiança de Abraão estava desgastada. Assim como Ele sabe como é que está o teu coração nessa manhã. E Ele quer reforçar no teu coração. Minha filha, meu filho, siga a visão, ilumine o seu caminho, amplie os seus olhos. Não é o que os teus olhos te mostram, é o que o teu coração aponta. Ah, meu Deus, como eu creio nisso. Oh, meu Deus, como eu creio nisso. Nós confiamos nas tuas promessas. Confiamos em tudo aquilo que o Senhor trouxe. Algumas coisas que entendemos, outras nem tanto, mas continuamos firmes a uma visão. Cremos assim, no nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a tua vida. A bênção do Senhor será sobre a tua vida. Uma nova história Deus tem pra mim. Coloque assim as tuas mãos sobre o teu coração e declare isso. Mas declare isso como palavras que descem ao coração e reafirma, e confirma, e consolida no nome de Jesus. Eu creio assim, meu Deus. Eu creio assim, meu Deus, em uma visão que nos guia. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo. E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que o processo doloroso não define o nosso futuro. Uma nova história Deus tem pra mim. Declare isso e receba essa palavra. O Senhor está te curando nesta manhã. Eu oro por pessoas aqui que a alma está ferida. A tua alma está ferida e isso está te impedindo de ter a visão que Deus quer que você tenha. O Senhor está sarando o teu coração, pois é daí que vai surgir a visão nova, tá? É no coração sarado, purificado, sem mágoa, sem rancor. Oh, eu creio. Declare isso. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Como eu creio nisso, meu Deus. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor. É isso que diz a minha visão, meu Deus. Melhor pra mim. Cante essa canção como nunca você cantou, confirmando no teu coração: Ele tem o melhor pra minha vida. Ah, meu Deus, como eu creio nisso.
angústia vai tomar conta do teu coração. Não seja guiado pelos teus olhos, pois a angústia vai tomar conta do teu coração. No nome de Jesus. Declare: Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Oh Deus, Deus tem o melhor para mim. E o que perdido foi, não se compara. Diga mais uma vez: Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Ah, meu Deus, eu creio nisso, por isso estou vivo. Ah, como eu creio nisso, meu Deus. Por isso o Senhor tem mantido esse teu filho e essa tua filha vivos, porque tem promessas para se cumprirem. Não se compara, diga isso. Não se compara. Diga: não se compara. Diga mais uma vez: não se compara. Uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim. Já imaginou José pensando: precisava tirar da casa do meu pai? Todas as vezes que Deus quer cumprir sobre nós uma visão, Ele muda a nossa geografia. Todas as histórias que eu contei aqui, a geografia foi mudada, lembra? Sempre Ele faz assim. Uma nova história, eu creio. Uma nova história Deus tem pra mim. Eu quero, meu Deus, essa nova geografia. Eu quero cumprir o teu propósito. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei da sua boca, te abençoar. Aplauda bem forte ao Senhor, bem forte. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele quer que você tenha essa visão definida para o próximo ciclo. Amém? Sabe por que José não quis se vingar dos seus irmãos? Irmãos, quem tem dificuldade de perdoar, quem tem desejo de vingança, quem quer dar o troco, não tem visão. Não tem. Os irmãos de José estavam pensando: agora ele se vinga. E José pensando: eu tenho visão. Os meus olhos não me guiam, quem me guia é a minha visão. Entende por que José não queria se vingar? Porque ele tinha visão. Os irmãos tinham o quê? Olhos. José tinha visão. Deixa essa palavra guiar a tua vida. Obrigado, meu Deus, por essa manhã tão especial na tua casa. Obrigado por esse tempo especial, desfrutando do Senhor, do melhor do Senhor nas nossas vidas. Leva-nos em paz, meu Deus. Nos dá um restante de domingo muito abençoado na tua presença, cheio do Espírito Santo, nos guiando, reconsiderando essa palavra, trazendo outros significados. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque somos convencidos tão somente por ti. Dá uma semana, meu Deus, cheia de vitórias para o teu povo. E nos traz esse entendimento que é o Senhor quem nos guia, e temos apenas, meu Deus, que nos submeter à tua vontade e ao controle dos céus sobre as nossas vidas. No nome de Jesus, leva o teu povo em paz, guardado, protegido, guiado pela tua poderosa mão. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Antes de você ir para casa, eu quero lembrar do nosso encontro às 18h30, tá? Para aqueles que podem estar aqui presencialmente, estaremos aqui. Você que vai acompanhar online no YouTube e no nosso aplicativo. Quero reforçar a nossa alegria de estar aqui com a gente o pastor João Roberto, que Deus te abençoe. O pastor Genoval, que Deus abençoe sua família, Deus abençoe a todos. Levante as mãos para os céus. Obrigado, meu Deus. Que a graça
do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja, permaneça, reforçando a nossa visão, meu Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe, uma ótima semana. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Vão em paz.